Boa noite, meus irmãos. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um tema bem simples, sobre a oração. Por que falar sobre a oração? Nós precisamos desmistificar a oração. E Jesus nos ensinou a respeito da oração, o poder que a oração tem, a necessidade que nós temos da oração, o quanto ela pode nos ajudar. E para falarmos sobre a oração, nós vamos primeiramente aproveitar uma passagem de Jesus, em que ele fala pela primeira vez com seus discípulos acerca da oração. O episódio está lá narrado na Bíblia a respeito quando Jesus curou a sogra de Simão Pedro. E essa passagem está narrada de uma forma completa no livro Boa Nova, um livro que nós gostamos muito, adotamos como livro de cabeceira. Nós vamos aproveitar essa passagem de Jesus nesse episódio da cura da sogra de Simão Pedro. Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, nos narra o seguinte: curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas de seus filhos. Chamando certo dia o genro, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Concitava a enumerar ao mestre as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos. Situação em que as inúmeras possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. O pescador, simples e generoso, examinou aquelas observações, mas com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Guardando, contudo, indeciso o espírito, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, perguntou a Jesus com a sua simplicidade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Pedro, que recorreriam as almas a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida. Todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Jesus ouviu atento a essas palavras de Pedro e retornou. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Todo trabalho honesto é de Deus. O escriba sincero que cuida dos apontamentos da lei é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Assim, é preciso considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Então o discípulo pergunta: Senhor, como devemos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. No entanto, observamos que os homens não procuram o céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração.
Improficuamente desejará o filho a solução imediata de suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso. Então Pedro argumenta: mestre, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Jesus então esclarece o discípulo. Primeiro Jesus pergunta: e o que tens pedido a Deus? Tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então Jesus esclarece: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a solução imediata das suas necessidades e problemas, é possível te retirares da prece, inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O discípulo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu adiantou-se para Jesus pedindo: Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, Jesus pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Levi tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor ficasse guardada nos seus corações, humildes e simples. Essa passagem de Jesus com os seus discípulos, que pela primeira vez ele pronunciou a oração do Pai Nosso, ele vem demonstrar para nós que nós ainda estamos naquele processo de entender o que seja a oração, o poder que a oração tem na nossa vida, que nós não podemos abdicar desse poder da oração. É a maior ajuda que nós temos. E essa ajuda, quando pedida com fervor, de coração, ela vem. Não da forma que nós achamos, não no tempo que nós queremos, mas no tempo de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. E nós gostaríamos, então, de aproveitar essas pequenas passagens, esses dizeres, esses ensinamentos de Jesus e comentar um pouco em cima disso, usando também a ajuda do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de um livro interessantíssimo que foi doação aqui na casa, Nada Acontece por Acaso. Nós, fazendo um estudo sobre a oração, apareceu a doação desse livro, aconteceu na Casa Espírita, que nós vamos tocar um pouco sobre o acontecido nesse livro. Mas, pois bem, veja lá, a sogra de Pedro, ela pediu favores excepcionais para a sua família. Nós precisamos entender que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus nós somos todos iguais, não tem privilégio para ninguém. Então por que fazer favores excepcionais? E nós ainda achamos, ainda tem muitos irmãos que acreditam em povos escolhidos de Deus, que nós estarmos numa religião espírita, estarmos na outra religião, nós temos favorecimentos. Não temos, meus irmãos. Deus nos trata igualmente, né? Então nós precisamos entender que nós todos somos filhos de Deus, iguais perante Deus. Talvez o ser humano às vezes faça acepção de pessoas, mas Deus não. Somos todos importantes para Deus e precisamos ter certeza disso. Ele nos conhece a todos e nos conhece a fundo. Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar. Por isso que os ensinamentos de Jesus são tão atuais. Jesus aproveitava os acontecimentos do dia a dia para ensinar. E ele sabia que ia chegar essa oportunidade, ele tinha presciência de que ia chegar essa oportunidade dele falar, dele ensinar. E ele esperava as oportunidades. Tanto ele esperava que ela aconteceu e veio, né? Então, quando diz
que os ensinamentos de Jesus são atuais? E são atuais, gente. Não passa. Essa questão de falar que nós precisamos nos adequar aos tempos modernos, mas a moral de Jesus, ela é totalmente moderna, né, Marta? Ela não passa, ela não difere, a lei de Deus não passa, ela é perfeita. Então, nós precisamos ter ciência disso e até para tocar um pouco no assunto, tem acontecido, nós precisamos tomar muito cuidado, gente, com pessoas, principalmente espíritas, está tendo muita fala de espírita aí nas redes sociais, deturpando os ensinamentos. Espíritas conhecidos. Nós precisamos ter muito cuidado em repassar coisas que nós vemos na internet, precisamos passar pelo crivo da razão, ver se lá no Evangelho é daquele jeito mesmo. Tem muitas pessoas, tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus é atual e nunca vai deixar de ser. Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Vocês já viram muita gente falar, Deus se esqueceu de mim. Por que a pessoa fala isso? Porque ela está pedindo coisas, principalmente coisas materiais, está pedindo a cura de uma doença, está pedindo e quer que as coisas aconteçam rápido, de imediato. E essa questão da pessoa falar que Deus se esqueceu de mim, não acontece. Deus não desampara ninguém, né? Nós precisamos ter consciência disso e buscarmos na oração força, buscar na oração, porque se Jesus falou que todas as nossas orações são ouvidas, quem somos nós para discordar disso? Jesus que falou. E lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 658, por que Deus ouve todas as nossas orações? Kardec, ele era capcioso para fazer as perguntas, né? E ele fez uma pergunta para os espíritos, e os espíritos, a seguinte pergunta: agrada a Deus a prece? Será que a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem de uma forma muito linda. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim preferível é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Preces muito bonitas, preces muito bem feitas, nem sempre partem do coração. Partir do íntimo é aquela comunhão com Deus, é pedir com sinceridade, é com fé mesmo, saber que ela vai ser ouvida, certeza que ela vai ser ouvida, que ela vai ser atendida, mas na forma com que Deus acha que é melhor para nós, no tempo que Ele acha que é melhor para nós. Então nós temos que ter muito isso em mente, ter a certeza disso. A prece é agradável a Deus. Inclusive, eu até anotei aqui um ensinamento de Emmanuel. Vamos ver onde é que está aqui. Está aqui. Olha aqui, ó. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Orar é identificar-se com Deus. Ao poder da oração entra o homem na faixa de amor dos anjos. Isso é Emmanuel falando. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. As comunicações espíritas, a oração é o maior intercâmbio. A oração é o maior intercâmbio do que a comunicação com os espíritos, porque nós estamos comunicando diretamente com Deus, nós não precisamos de intermediário. Então a prece, ela é um sustentáculo para nós gigante. Vamos lá para outro item.
Eu fiz uma anotação aqui, ó. As respostas do alto são sempre em nosso favor. Vocês já viram que quando nós pedimos alguma coisa e aquela resposta de Deus não vem, nós achamos estranho. Mas se Deus ouve, se nós fizemos esse pedido e não veio, acontece que se não for para o nosso bem, Deus não vai nos mandar. Se eu peço, por exemplo, a riqueza, e Deus sabe que a riqueza vai ser causa de queda para mim, Ele não vai me mandar, Ele vai me mandar só coisas que sejam para o meu bem. Por isso que diz que as respostas de Deus são sempre para o nosso bem. E isso nós temos que ter consciência disso e certeza disso, gente. Deus só quer o nosso bem. Aí, Pedro, quando Jesus fala que todas as nossas orações são ouvidas, por que tamanhas diferenças na sorte? Por quê? Por que uma pessoa tem a vida inteira saudável e o outro doente? Por que um é bonito e o outro é desprovido de beleza? Por que um tem a voz maravilhosa e o outro é fanho? Por que de tudo isso? Só a doutrina espírita, só através da reencarnação tem explicação para isso. Essa é a vantagem, esse é o privilégio que nós temos de saber que a lei da reencarnação vem para mostrar por que tantas diferenças na nossa vida. E nós estamos num mundo de provas e expiações, gente. E nós estamos aqui para resgatar os nossos débitos do passado. Se eu feri, eu vou ser ferido. Se eu magoei, eu vou ter a troca. E nós estamos aqui para provar e para expiar. Então, as várias diferenças que tem aqui, e uma outra coisa interessante, nós todos temos que passar pelas várias estações, nós temos várias encarnações a passar. Se hoje eu estou numa vida de luxo, amanhã eu posso estar na miséria, numa outra encarnação. Hoje eu trabalhei, hoje eu tenho uma profissão, amanhã eu vou ter outra que vai servir para o meu aprendizado. Se hoje eu sou chefe, amanhã eu vou ser subordinado. Nós temos que passar por todas essas experiências para nós crescermos em inteligência e em moralidade. É isso, nós não escapamos disso. Somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Olha que maravilha. Uma passagem do Evangelho que me chama a atenção é a passagem Uma Rainha de França, que está lá no Evangelho. Ela pensava que a hora que chegasse no mundo dos espíritos, ela ia chegar como rainha. Lá no Evangelho está bem explicado. E ela chegou lá, ela viu acima dela, mas muito acima dela, subordinados que ela não considerava. Por quê? O título, o merecimento está nas virtudes que conquistamos aqui. Essa é a verdadeira moeda que vai valer do outro lado. Esses títulos convencionais, esses títulos aqui, de presidente, de ser um diretor de uma empresa, de ser um mandatário, isso tudo vai passar. Quantos passaram? Tudo passou. Os imperadores passaram, tudo passou. Quem ficou? Jesus. Tudo passa nessa vida. Isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui com experiências. Ninguém aqui é vítima. Eu achei interessante, quando a Flávia veio falar aqui, e ela falou isso. Olha, não nos enganemos, aqui não tem vítima. Nós todos somos devedores da lei. Estamos aqui para resgatar os nossos débitos. Temos que ter ciência disso e pedir em oração forças para nos ajudar a seguirmos com a nossa tarefa. O Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Nós estamos no trabalho que merecemos, estamos na família que merecemos. Não nos enganemos contra isso. E muitas das vezes, as doenças que passamos, talvez muitas das vezes, nós pedimos, combinamos de ir lá para vir. E chega aqui, eu falo, Deus se esqueceu de mim, deixar eu passar por uma doença dessa. É interessante isso, meus irmãos. Nós viemos conversando no carro, a respeito da pessoa
algumas religiões acham que a doença não é de Deus. Olha que absurdo. Muitas das vezes nós que pedimos essa enfermidade para resgate dos nossos débitos. Se nós não pedimos, que eles não tinham condição de pedir, então nos foi imposta, porque era bom, seria necessário para nós. Precisamos ter certeza disso e ficar atento quanto a isso. Eu até anotei aqui, o sofrimento é opcional. Claro que o sofrimento vem, mas eu citei uma irmã aqui da casa, porque passa por muitas dificuldades, mas está sempre sorrindo. Eu até falei na outra casa e falei sobre isso, né? Nós vemos tantas pessoas, né, que tem tanta dor, tem tanta dificuldade, mas não sofre. Olha que interessante. A pessoa tem muita dor, tem muita dificuldade, passa por tantos problemas, mas não sofre. Ela optou por não sofrer, sorrir. Que vier, venha que eu vou enfrentar. Eu oro a Deus, peço aos bons espíritos auxílio, e vem, o auxílio vem. E eu consigo passar sem sofrer. A resignação é importante para nosso resgate. Porque se nós começarmos a reclamar, não vamos conseguir resgatar os nossos débitos. A resignação é importante, é necessária. Claro que vamos lutar para vencermos, mas resignados. Aí diz assim, quer que eu resolva todos os meus problemas, mantendo um longo afastamento de Deus. Vocês já viram que quando as coisas estão muito boas, quando está tudo muito bem, eu não estou devendo nada, eu estou com a saúde perfeita, a gente se esquece de Deus? Você já viu que a gente procura, muitas das vezes nós procuramos a casa espírita quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão problema que nós não estamos suportando, aí nós vamos atrás de Deus e queremos que a resposta seja imediata. Não é. Né? Vamos manter o convívio com Deus, vamos trazer Ele para a nossa intimidade, vamos orar. A oração no lar, ela cria uma barreira de proteção. Não é qualquer coisa que chega na sua casa, não. Tem criança junto. Isso. É importantíssimo, muito bem lembrado. Não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Por quê? Que Pedro disse que não estava alcançando o objetivo da súplica? Porque ele estava pedindo coisas materiais, coisas para resolver o seu problema corriqueiro do dia a dia, né? E nós ainda temos esses muitos problemas. A oração serve para glorificar, para pedir e para agradecer. O que nós mais fazemos na oração? Pedir. Nós, como diz o Giovanni, nós somos eternos pedintes. No geral, nós pedimos muito. Acontece um fato assim, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, né? Isso é de imediato. É bom, é uma espécie de oração, né? Você está pedindo, lembrando de Deus, né? É bom, mas lembrar de glorificar e agradecer a Deus, não só pelas alegrias, não só pelos momentos felizes, mas agradecer pela dificuldade. É na dificuldade que nós crescemos, né? O Emmanuel fala que na vida nada se faz sem trabalho, mas nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. E o sacrifício é agradável a Deus. Sacrificar para melhorar, mudança de atitude, mudança íntima. Uai, gente, quer coisa mais difícil que a mudança íntima? É com sacrifício, é deixar de fazer as coisas que nós gostamos para fazer aquelas que nós devemos fazer. É difícil, é esforço, é dedicação. Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Por que Jesus fala isso? Que a oração deve ser uma constante na nossa vida. E nós fomos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 660. Veja bem. Olha o que Kardec pergunta. Kardec, excepcional nas perguntas, preparado demais. Aí ele pergunta para os espíritos: a prece torna melhor o homem? O que vocês acham? A resposta é categórica: sim.
porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Todos nós temos más tendências e inclinações, né? Quando nós estamos orando com fervor, Deus vai mandar bons espíritos para nos assistir. Veja bem, hein? É este um socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. Então, eu pedi ajuda, eu oro, faço prece. O que acontece? Eu vou ter assistência dos bons espíritos. Aqueles espíritos menos felizes vão afastar de mim. Eu tô ligado com Deus, e eles vão se sentir, como se diz, retraídos para isso. E lá na questão 663, veja que interessante. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ixi, olha que interessante, hein? Olha que interessante. Pode a prece mudar a natureza das minhas provas, a prece que eu fizer, o pedido? Olha a resposta é sensacional, gente. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Veja bem. Mas Deus sempre leva em conta a resignação, é o que nós falamos. A prece traz para junto de vós bons espíritos, dando-vos esses a força para suportá-las corajosamente. Nós recebemos o apoio dos bons espíritos para nos ajudar a passar por aquela prova que nós temos que passar, não vai ter jeito, vamos ter que passar, que seja uma doença, que seja alguma coisa desse tipo. Menos rudes elas vão nos parecer, com a força que nós encontramos, as provas parecem que vão ficar mais fáceis de passar, vão parecer mais fáceis, e nós vamos passar por ela com mais facilidade. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Vos parece um grande mal e quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Muitas vezes, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Veja bem, gente. A dificuldade está grande, mas ele vai sugerir um jeito, e você vem aquela intuição, e você vai sair daquela dificuldade. Claro que não é de imediato, mas você vai sair, e você nem se apercebe disso. É a questão 663. Veja, é interessante, gente, e quando a gente vê essas coisas assim, a gente fica maravilhado do poder que tem a oração. Ixi. E além disso, olha que interessante, as coisas não acontecem por acaso. Nós estávamos fazendo um estudo sobre a oração, e acabou uma reunião aqui, nós tínhamos recebido, né, Sandoval, recebeu um monte de livros, e aí eu saindo aqui, estava esse livro aqui, ó, em cima de todos os outros, e eu passei ali, me chamou a atenção, o livro Aconteceu na Casa Espírita. Me chamou a atenção, falou, eu vou pegar esse livro para ler. É ditado pelo Espírito Nora, pelo médium Emanuel Cristiano. E ele fala um fato, aqui começa a contar uma coisa interessante sobre a oração na casa espírita. Que nós devemos orar em qualquer lugar que nós estivermos. É no trabalho, é no trânsito, é no lar, aqui na casa espírita. E na casa espírita é necessário muita oração, porque nós temos o amparo da espiritualidade maior, mas temos aqueles amiguinhos que não gostam do trabalho, querem destruir o trabalho. E nesse livro aqui, vem falar uma coisa interessante sobre um caso que aconteceu na casa espírita que eu gostaria de dividir com vocês. E aí é que a gente vai ver a necessidade da oração na casa espírita. Ele nos diz o seguinte, eu fiz mais ou menos um resumo aqui. Em estranha cidade do plano espiritual inferior, espíritos obsessores
tramavam uma perseguição e destruição de uma instituição espírita. Eles queriam destruir uma instituição espírita. Espíritos obsessores. O chefe da turba passou a enumerar os trabalhos realizados pela Casa Espírita somente naquele ano. Trabalhos esses que contrariavam os interesses dos espíritos obsessores. Então ele começa a relatar os trabalhos realizados pela casa naquele ano. Aí ele fala, 2.500 espíritos foram arrancados de nós com o auxílio da mediunidade falante, o diálogo e a intervenção dos mensageiros do bem. Cerca de 3.000 encarnados tiveram o equilíbrio restaurado com a intervenção das entidades de luz. Mais de 15.000 passes transmitidos com efeitos positivos. Somente naquele ano os trabalhos da casa. 200 enfermos receberam visita fraterna e fluidoterapia. Gestantes, crianças, jovens e andarilhos receberam auxílio fraternal além das obras sociais. E ele foi enumerando os trabalhos realizados pela Casa Espírita, os trabalhos que contrariavam os interesses deles. E aí, quando ele terminou aquele relatório, um dos espíritos subordinados pergunta, e como vamos agir? Aí ele fala assim, vamos fazer objetos se movimentarem? Vamos atirar pedras contra os eleitos do Senhor? Ou assassinaremos alguém? Não será assim, respondeu o líder. A nossa atuação será na surdina, sugerindo pensamentos, estimulando irritações, a inveja, a fofoca, certo? Isso tudo dentro da casa espírita. A indignação, os melindres, as disputas de cargos e funções na casa espírita. Nós aproveitaremos as brechas que os trabalhadores da casa abrem de tempos em tempos, sendo a única maneira de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. E ele continua falando, o chefe da turma continua falando. E não é mera coincidência, gente, o que ele fala agora a seguir. Ele fala assim, as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de vigiar. E aí eles esquecem de vigiar, e ele fala uma coisa interessante, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, entrando na nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação. Veja bem, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, entrando na faixa vibratória, autorizando o processo de influenciação. E o que é mais grave, ele fala no final, ele diz assim, e para nossa satisfação, se esquecem da oração, que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Olha que coisa, gente. A oração pode afastar completamente esses espíritos que querem destruir o trabalho do bem. É a proteção da casa, é a oração. E nós conhecemos muitos casos aí, né, de centros espíritas que tiveram assim os trabalhos, e ele conta fatos interessantes. Olha um dos meios que os espíritos... lá para frente, eu acho interessante, depois que vocês peguem esse livro para ler, gente. Ele fala lá na frente que tinha uma irmã, que ela era médium passista, e ela tinha muita vontade de ser uma médium de cura. E eles falaram, vamos pegar aquela irmã. Como é que nós vamos pegar aquela irmã? Vamos pegar ela no orgulho dela. Ela quer ser uma médium passista. E ela foi dar o passe numa pessoa que foi lá para a cabine, e ela estava com a ação de um obsessor. E ela estava sofrendo demais, essa pessoa. E o chefe lá propôs para aquele obsessor que estava obsediando a irmã, propôs para ele afastar por 6 meses
por 6 meses, ele afastar da irmã, para ela afastar daquela pessoa que estava tomando passe, para ele curar, para ele ficar bom. Aí ele ficando bom, depois ele ia fornecer um monte de espíritos lá para ajudar ele a destruir aquela pessoa. Aí o que aconteceu? A irmã, o irmão chegou e sentou na cadeira que a irmã estava dando passe. Ela começou a dar o passe, o espírito obsessor se retirou, porque eles tramaram disso, se retirar para o cara melhorar. E ele melhorou. Aí eles começaram a falar, mas a irmã é curadora, ela tem o poder da cura, e ela cresceu. E aí passou. E eles aproveitaram disso, vai aproveitar nos seus, onde você cai, onde você tem as suas fraquezas, mas aí fica para os irmãos ler depois a respeito dessa passagem. Mas o que fica para nós, o mais interessante é isso. A casa precisa de oração. Os dirigentes precisam de oração. Os trabalhadores precisam de oração. Porque nós precisamos dessa capa protetora. Quando a casa está com oração, ficam uma proteção na casa que não entra, gente, não entra. Aqueles que querem o mal, que querem trazer, fica barrado lá fora. Por isso que quando a gente chega dentro da casa espírita, a gente se sente tão bem. A gente sente uma paz, sente uma alegria. As pessoas chegam aqui para falar e falam assim, nossa, mas eu estou sentindo uma paz aqui dentro. E é verdade, é isso. Não tem outro jeito. Nossa, estou atrasado demais. Eu vou só pegar assim, porque eu atrasei demais aqui. Eu quero pegar só umas passagens do Evangelho. Lá no capítulo... Gente, a oração é tão importante que o Evangelho é dedicado ao Evangelho 2 capítulos sobre a oração. É o capítulo 27, o Pedi e Obtereis, e o capítulo 28, a coletânea de preces espíritos. E lá, no capítulo 27, lá nas instruções dos espíritos, tem uns ensinamentos para nós aqui que são muito, muito importantes. Olha bem, no item 22, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Gente, a primeira coisa que nós precisamos fazer, a hora que acordar, quando a gente volta do nosso sono, é a prece, é a oração. Pedir a Deus proteção, pedir para estar nos ajudando, nos intuindo, para que nós possamos errar menos e acertar mais, né? Pedir ajuda mesmo. Eu vou pular aqui. E lá no capítulo 28, no preâmbulo, o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, a diversidade das formas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele crê, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as acata todas quando sinceras. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos. Quer dizer, a prece mais simples, ditada do coração, é a primordial, é a melhor. E aqui, a primeira, vou deixar uma tarefinha para casa para vocês, gente. No capítulo 28, a coleção de preces espíritas, a primeira oração, que é a oração dominical, e ele faz cada frase da oração dominical, do Pai Nosso, ele faz uma dissertação de cada frase do Pai Nosso. Gente, quem ainda não leu isso aqui está perdendo. É fantástico. Ele escreve quase uma página só de uma frase, de cada frase da oração. Mas olha aqui, sobre o mais singela forma, a oração dominical resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem adiga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. E lá, voltando lá no Boa Nova, naquela passagem que o Humberto de Campos diz, ele termina com uma frase belíssima. Não sei se eu lembro ela de cabeça, mas vamos ver aqui. Ele diz assim, quando Jesus faz a prece do Pai Nosso, ele diz assim,
A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo um programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam com todos.